Aí você se pergunta, como é que eu aplico o uso das planilhas na minha rotina? Bem, meu amigo, bem, minha amiga, se você não é alienígena, você mora aqui na Terra, eu tenho certeza que você tem alguma rotina que pode ser adaptada para as planilhas e que vai te trazer muito mais controle e produtividade no acompanhamento dessas rotinas. Então você quer entrar numa aposta? Então deixa o play rolando e para de coçar a cabeça que eu vou te mostrar isso depois da vinheta. Fica comigo! Então vamos lá, para você que duvidou, acompanha aqui comigo o passo a passo. Eu tenho certeza que você tem seus gastos. E se você é um bom brasileiro, você provavelmente não tem a mínima noção de para onde vai o seu dinheiro, ou pelo menos parte dele. E o que eu quero propor aqui para você hoje é que você construa uma planilha onde você irá incluir todos os seus gastos sem exceção. Seja uma gorjeta, seja uma bala, seja um cigarro, seja um isqueiro, todos os seus gastos você vai começar a controlar sem perder nenhum detalhe. E eu tenho certeza que se você começar a fazer isso, no final do mês você irá se impressionar com o volume de informações que você vai ter e baseado nisso você vai poder tomar uma ação corretiva caso você esteja gastando com muita besteira, ou você pode descobrir, quem sabe, que tem dias da semana que você acaba gastando mais, ou horários, ou períodos, ou momentos, ou o que seja. Mas com esse tipo de controle você vai ter uma visão muito mais clara do que acontece na sua vida financeira. Esse é apenas um dos exemplos que eu estou sugerindo aqui para você. Topa essa aposta? Então vamos começar. Eu vou fazer aqui a minha simulando uma planilha comum de gastos, onde eu vou incluir a minha data. Mas você está começando da célula C2. Não se preocupe com os detalhes. Entenda a essência e quando você for construir a sua planilha, você já vai ter todos esses conceitos e vai poder aplicar ele bem direto à sua necessidade, à sua dor maior. Sabe aquela sua dor maior? Aquilo que você sofre porque você não enxerga, mas você sabe que todo mês acontece? Então, você vai começar a entender o que é que está ocorrendo de verdade. Então é a data, na célula do lado eu vou incluir o tipo, e aqui eu vou aproveitar também, vou incluir o dia da semana. Para não ficar sem contexto, eu vou mover esses dois que eu já inseri aqui para a célula do lado. Então eu só selecionei os dois, cliquei, segurei com o mouse, arrastei, e no contorno dessa seleção, essa linha mais escura, quando tem essa seta de 4 pontas, eu clico, seguro e arrasto para onde eu quero. E ele vai movimentar o meu texto para aquela posição. Ok, estou voltando. Vou aumentar o tamanho da minha coluna com um duplo clique. Na divisão entre as duas colunas. Caso era o final da minha coluna que estava com limitação do tamanho do meu texto. Duplo clique para aumentar. E aqui eu vou colocar dia da semana. Faltando só uma coisinha importante, né? Qual que foi o valor? Perfeito. Se você quiser fazer um controle mais apurado, aí o céu é o limite. Você inclui todos os detalhes que forem interessantes para você. Nesse caso, esses daqui já atendem e vão conseguir me ajudar bastante. Então vamos supor que eu tenha aí um registro de 30 dias. Eu vou incluir uma data qualquer. Vou começar aqui no período do início do meu mês. Então vamos supor que eu esteja controlando tudo o que aconteceu no mês de julho de 2019. Eu poderia aqui colocar o meu dia da semana, mas eu não vou fazer isso.
para que eu não precise inserir manualmente ou olhar no meu calendário para descobrir que dia que foi, ou que dia que é, ou que dia que será o meu dia 1/7, eu vou utilizar uma fórmula para fazer isso. Texto para converter a minha data em dia da semana. Seleciono a minha data, que é o meu valor, e o meu formato de texto será 4Ds minúsculos. E ele trará para mim qual que é o dia da semana correspondente a esta data que eu acabei de incluir. Aí se eu quisesse ela abreviada, tem como fazer isso? Também sim é possível. Você pode colocar ao invés de 4Ds, que é o nome completo, 3Ds, que ele vai trazer a abreviação do seu nome. Eu prefiro que fique com o nome completo para a gente não ter dúvidas, ok? Então se eu estender isso aqui para o meu mês inteiro, pode perceber que do lado dessa caixinha retângulo que eu estou arrastando, ele está me mostrando qual que é o resultado que eu estou chegando. Então eu sei que eu tenho que ir até o dia 31, pronto, arrastei e completei todos os dias. Como a minha fórmula já foi feita e ela é baseada na minha célula C3, então toda vez que eu movimentar uma linha para baixo, ele vai entender que ele tem que aplicar para a próxima linha. C4, C5, C6, C7 e assim por diante. E isso é exatamente o que eu vou fazer aqui com vocês agora. E arrasto até o meu último registro da linha. Ele já vai automaticamente preencher com o dia da semana. Então eu nem preciso me preocupar se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Tanto faz, porque ele automaticamente irá preencher esse valor para nós. A ocorrência é qual foi o meu gasto. O que eu gastei nesse dia? Nesse dia, vamos supor que eu só tenha um gasto por dia. Eu sou bastante econômico. Então, nesse dia eu acabei gastando com restaurante. Esse tipo aqui eu vou colocar como saída. Você vai entender por que depois. Eu vou deixar como nome completo para não ter dúvidas. Eu iria colocar simplesmente uma letra representando um tipo, mas pode gerar uma certa confusão, então vamos colocar o nome completo por enquanto. Aqui eu tive restaurante, gastei R$40 com restaurante. Na terça-feira, você pegar um Uber. Saída, por quê? Porque saiu o dinheiro da minha conta. Foi R$45. Na quarta-feira, algumas balas e doces. Saída e ficou por R$5,50. Na quinta, para o aluguel. E teve uma saída de 500. Na sexta, recebi o pagamento. Foi uma entrada. E essa entrada foi de R$4.200. Pagamento por um serviço que eu tinha feito. Dia 6 eu tive um passeio. Família. Foi uma saída. E dessa saída acabaram indo R$80. Para que você não tenha que acompanhar todas as entradas de valores aqui, eu vou acelerar o vídeo e você acompanha comigo aí todas as inclusões que eu farei nessa tabelinha de gastos.
Então você acompanha todo o processo de preenchimento. Eu vou colocar aqui o cabeçalho da minha planilha, que será mesclado. Vou incluir mais uma linha também. Seria então foram controle de gastos, julho. E aqui no nome da minha planilha, com duplo clique, eu coloco como gastos julho. Prontinho, está preenchido. Vou formatar para dar uma cara mais amigável, para a gente lembrar bem quando for pagar essas contas. Vou converter toda essa turma aqui de valores em moeda. Ctrl Shift seta para baixo, ele vai selecionar todo mundo até o meu último valor. E nesse momento eu vou utilizar a formatação rápida através desse botão de atalho para confirmar que eu quero converter isso daqui no formato de moeda. Então pronto, já formatou o sistema de moeda, ficando faltando alguns, porque havia um espaço aqui, um dia que eu não gastei nada, um milagre. Mesmo sendo uma simulação aqui, pelo histórico, é praticamente um milagre. E baseado nisso, baseado nessa estrutura aqui que eu acabei de criar, nesses dados fictícios, eu vou criar uma tabela de ganhos e gastos. Então aqui eu incluirei todos os meus ganhos, que são as minhas entradas. E aqui total de saídas. Também vai ficar em negrito. Ganhos e gastos. Ganho nada mais é do que todos os meus valores que eram aqui neste mês com o tipo de entrada. Não foi uma saída, não foi um gasto, foi uma entrada de valor na minha conta. Então, para fazer esse cálculo, eu vou utilizar uma fórmula que é soma C. Parênteses. E vou definir quem que é o intervalo. Intervalo são essas duas colunas aqui. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Que seja igual a entrada. E o intervalo de soma é a minha coluna G. Vamos ver qual que é o resultado. Então, pelo que ele está me dizendo aqui, eu tive uma entrada de 6.700 neste mês. Nesse mês de julho. Vamos ver se é verdade. Já estou convertendo em moeda. Para saber se é verdade, vou utilizar um atalho que eu tenho aqui na minha barra de status. Vou selecionar primeiro os meus valores de entrada, que são poucos. Então fica mais fácil de eu conseguir identificar eles visualmente e fazer um trabalho manual. Com o Ctrl pressionado, seleciono minha outra entrada e com o Ctrl pressionado, seleciono a minha outra entrada. Se você observar, eu tenho 3 entradas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. E aqui embaixo ele já está dando qual é a contagem de valores que eu selecionei
o mínimo, qual o máximo e qual que é a soma deles, que é de 6.700. Então tá correto. A soma que eu fiz aqui está correta, é de 6.700. Agora que eu já sei os meus ganhos, eu vou utilizar o mesmo princípio para fazer os meus gastos. Então, soma C, parênteses, seleciono toda a minha estrutura, que é o meu intervalo, vírgula, o meu critério tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a saída. Tem que ser uma saída para ser considerado um gasto, ponto e vírgula, e quem será o meu intervalo, quem será a minha coluna de soma? É a minha coluna G. O resultado final da sua fórmula vai ficar esse, eu vou somar para ver qual é o total de gastos. Converto em moeda. E segundo os cálculos, eu tive 6.700 de entrada e 3.973 de saída. Minha situação até o momento é igual a os meus ganhos menos as minhas saídas, os meus gastos. Me retorna e me deixa um total de R$2.726, em teoria. Aí sem querer eu vou olhar e observo que eu me enganei. Na verdade eu coloquei aqui uma entrada de 4.200, mas na verdade eu coloquei um zero a mais, um pequeno engano. E a minha entrada foi de 420. Quando eu fizer isso, todos os meus valores relacionados serão automaticamente recalculados. Acompanhe só agora com o Enter. Opa, e a situação muda um pouquinho, né, amiguinhos? Agora a situação é de dor, porque você ganhou 2.920 e você gastou 3.973. Ou seja, você está com um prejuízo de 1.053,50. Que dor, hein? Mas como a gente quer um final feliz, vamos supor que seja isso mesmo. Então, foi um mero engano. Verificou de novo e garantiu que era 4.200. Atualizou, show. Apareceu por milagre de novo. Você tem 2.726,50 de positivo neste mês de julho. Além desse controle aqui, o que você pode saber é quais foram os dias da semana que você mais gastou. Sério que você consegue fazer esse controle? Seríssimo. Partindo desse mesmo princípio que nós fizemos o controle aqui, eu vou te mostrar o que a gente pode fazer aqui numa tabelinha do lado. Então eu vou pegar e vou colocar aqui como dias da semana. E nessa coluna, opa, vou mesclar esses dois aqui para não ter que ficar escrevendo na mão. Eu vou utilizar o seguinte recurso. São 7 dias na semana que eu tenho, certo? Queria vir aqui e copiar. Ctrl C, Ctrl V. Mas se eu fizer isso, você percebe que ele deu erro, né? Olha, puxa, ele colou aqui, tá buscando uma fórmula. Ixi, deu erro, não vai funcionar. Se você não trabalhar com fórmula, a sua fórmula você precisa só nesse aspecto aqui, porque ele tem que se basear na sua data para te apontar quem que é o dia da semana. Nesse caso aqui, você só quer o dia da semana. Então, para não precisar da fórmula, eu venho aqui, segunda-feira até domingo, copio, botão direito e mando colar somente os valores. Ou se você gosta de grandes emoções,
você pode utilizar o colar especial. Peço para que ele colhe somente os valores, que daria na mesma se você tivesse escolhido aquela opção que eu acabei de te mostrar e pressiona o OK. Ótimo! Ele acabou de incluir todos os seus dias da semana. Então agora você já tem a sua pré-estrutura pronta para receber os valores de cada um dos dias da semana deste mês de julho. Você vai saber quais foram os dias que você mais gastou. Para somar, a gente vai utilizar o seguinte recurso: igual. Olha que você não saiu do soma 100. O intervalo agora é do dia da semana até o seu valor. Eu seleciono toda essa turma aqui. Se você quiser utilizar o seu mouse, é possível também. Só clico no meu primeiro valor, que é segunda-feira. Com o Shift e o Ctrl pressionado, eu utilizo a minha seta para a direita, para que ele vá para essa posição até o final da minha tabela. Então, seta para a direita, foi até o meu último valor. Ctrl Shift e seta para baixo, para que ele vá até meu último valor dessa tabela. E pronto, ele preencheu com todos os valores. Está selecionado todos os meus campos. Vírgula, qual é o critério? O critério é que seja igual a L3, que é segunda-feira. Ou seja, se ele percorrer a minha tabela e encontrar a informação segunda-feira, então ele vai prestar atenção e identificar o que? O intervalo para poder fazer a soma. Ctrl Shift e seleciono até o final. Todos os valores da minha coluna G. Opa, faltou alguns aqui embaixo. Eles, então é até a linha 34. Confirma? Da linha G4 até G34. Vamos ver se foi isso que aconteceu aqui. Perfeito, tá certinho. Da G4 até a G34. Parênteses e Enter. Então quer dizer que na segunda-feira ele gastou, neste mês de julho, 1.225 nas segundas-feiras. É um valor considerável. Se você for pensar que o seu valor total de gastos no mês é de 3.973, você já gastou boa parte aqui nas segundas-feiras. Vamos continuar o raciocínio então. Eu quero replicar essa mesma fórmula para as minhas demais linhas, os meus demais dias da semana. Só que eu tenho um problema. Também, se eu arrastar para minha fórmula para a próxima linha, ele vai mudar todos esses valores também para as linhas de baixo. É assim que o Excel trabalha. Você movimenta a sua linha para a sua próxima linha, ele desce o seu valor uma linha abaixo. Se era 4, vira 5. Vou mostrar para vocês. Se era 4, vira 5. Se era 34, vira 35. Se era 3, vira 4. E assim por diante. Não é isso que eu quero. Vou mostrar para vocês o que é que eu quero. Para eu ver o que eu selecionei, enxergar visualmente aqui com cores. Ó. Um quadrado azul, que representa esse texto em azul. O L3 em vermelho, que representa essa seleção aqui em vermelho. E o lilás, que é a minha última seleção, representa essa coluna aqui. Esse primeiro e esse segundo, eu não quero que movimente. Eu quero somente que ele movimente aqui os dias da semana, correto? A única coisa que ele tem que mover quando eu arrastar minha fórmula para baixo é verificar terça-feira, aqui nesse grupo de valores, verificar quarta-feira, nesse grupo de valores, quinta-feira e assim por diante. Os demais devem continuar com a seleção, porque aqui é a minha tabela onde eu tenho todo o meu conteúdo que deve ser pesquisado. Entendido até aqui? Para que eu mantenha isso fixo, eu vou selecionar então
a minha primeira caixa azul, que deve se manter fixa, e pressionar F4. Quando eu pressionar o F4, ele vai travar todas as minhas células, todas as minhas referências. Ou seja, eu posso arrastar que ele não vai se movimentar, ele vai se manter fixo. Quando ele coloca esse cifrão atrás da minha coluna e atrás da minha linha, isso significa que ela não será movimentada em hipótese alguma. Fiz para o meu primeiro e vou fazer a mesma coisa. Seleciono o meu segundo, F4 também. Prontinho. Minha primeira seleção, que é essa caixa azul, não deve se mover. E a minha segunda seleção, que é essa caixa lilás aqui, também não deve se mover. A única que deve é essa caixinha vermelha. Pressiono Enter e arrasto para baixo. Ótimo. Vamos confirmar se é verdade? Vou pegar esse aqui que tem poucos valores. Terça-feira. E vou fazer o que para confirmar se isso aqui é verdade? Terça-feira, com o conto pressionado, seleciono outra terça-feira. Com o conto pressionado, vou para minha próxima terça-feira. Minha próxima terça-feira. E vejo se tem mais uma, tá aqui. Selecionei todas as minhas terças-feiras. Então, tudo que era terça-feira, eu utilizei a minha seleção. Terça-feira, era terça-feira. E com todas as minhas seleções realizadas, ele vai me mostrar o total. E o total que ele apontou de todos esses valores é de 213, que é exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui. O que me confirma somente uma coisa, que o cálculo e a minha fórmula está correta. Ele está fazendo a soma exatamente do jeito que eu quero. Está selecionando os meus dias da semana e fazendo a soma somente por aqueles dias da semana. Entendido até aqui? Baseado nisso, então, eu já percebo que nós tivemos aqui um probleminha na fórmula. Por que tivemos um problema? Porque aqui está falando que uma sexta-feira, nas sextas-feiras nós gastamos 5.815, o que não é verdade. Mas eu já sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Nós não incluímos o segundo critério. O segundo critério era que a minha coluna F fosse uma saída. Ou seja, tudo que era entrada ele também incluiu como um gasto. Afinal, ele não sabe. Eu falei para ele verificar se era o dia da semana e para ele somar. Ele chegou aqui e verificou que era sexta-feira e somou. Ele fez exatamente o que a gente pediu. Tá bom, não foi a gente, foi eu que escolhi. Então, o que eu faço aqui para corrigir este pequeno equívoco? É muito fácil. Então, ficou claro que nós não temos somente um critério, nós temos mais de um. Que seja o meu dia da semana X, de segunda a domingo, e que seja uma saída. Eu vou pegar esse exemplo aqui da sexta-feira. Deixa eu ver. Segunda-feira também. Então vamos vir aqui direto na segunda-feira. Já que eu tenho uma entrada também aqui na segunda-feira, já vai mudar o valor. Eu venho aqui na segunda-feira e ao invés de soma C, eu vou colocar soma Cs. E tem mais de uma condição. Vai mudar só um pouquinho a estrutura da minha fórmula. Então você já entendeu como é que faz a fórmula da soma C. Só que a soma C
sem o S, um critério somente não atende à nossa necessidade para esse aspecto aqui. Então, vou precisar de um pouquinho mais, vou precisar de um critério a mais, que é o dia da semana e o tipo da minha saída. O meu intervalo de soma é esse aqui. Então, vamos corrigir a nossa fórmula soma C para que eu possa incluir mais de um critério, mais de uma validação. Lembrando que as duas validações são: tem que ser o meu dia da semana igual ao que eu tenho como referência e deve ser obrigatoriamente uma saída. Sabendo disso, então a minha fórmula será soma Cs com mais de uma condição. Ele pede para que eu identifique quem é o intervalo da soma. Quem irá ser somado neste caso serão os meus valores, então de G4 até G34. Ponto e vírgula. Quem que é o meu intervalo do critério 1? Então, o meu critério 1 é dia da semana. Dia da semana de D4 até D34. Ponto e vírgula. Deve ser igual a o dia da minha linha de referência. Nesse caso, segunda-feira, que é L3. Vírgula. Quem que é o meu critério, meu intervalo de critério 2? É a minha coluna tipo. E vírgula. Qual é o critério da minha coluna tipo? Que tem que ser igual a informação. Tem que ser igual a informação saída. Feito isso, pressiono o Enter e o meu cálculo agora sim está perfeito. Se eu precisar movimentar isso para outras linhas, o único valor que deverá mudar é a referência dos meus dias da semana, que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Não. As minhas referências aqui deverão ser sempre as mesmas. Ele sempre vai ter que buscar os dados dentro dessa tabela, na minha coluna D, na minha coluna F e na minha coluna G. Esses daqui não devem ser alterados. Esse sim. Então, para manter este daqui livre, eu não preciso travar. Agora, os demais, que é a minha cor roxa, L3, esse cara aqui, ó, meu critério. Os demais eu posso travar todos com F4. Seleciono F4. Seleciono e F4. Como eu sei que eu tive entradas na sexta-feira e nesta segunda-feira, eu vou somente copiar esta fórmula para minha sexta-feira. Entendido? Os demais eu sei que não teve entrada, eu vou deixar só com o soma C. Mas poderia replicar isso para todos, deveria dar o mesmo resultado. No final, o resultado tem que ser idêntico. Como é que eu sei disso? Simples. Vou criar aqui uma coluna de total. Esse total, adivinha o que vai ter que ter nele? Nível, sim, o total. Que é a soma igual a soma de todos os meus valores daqui de cima. Entendido? Se você gosta de atalhos, você pode utilizar o Alt igual. Ele vai automaticamente inserir a soma, fórmula soma, e ele vai entender que você já quer somar todos esses valores de cima, que são os únicos valores que ele tem.
faz isso automaticamente para você. Vou pressionar Enter. E coincidentemente, este valor aqui ser igual aos meus gastos que estão aqui. Aqui eu tenho o meu total e aqui eu só fragmentei por dias da semana. Essa é a única diferença. Então, o que importa é que o valor do final tem que ser igual. Então, eu sei que essa conta está correta porque o meu valor total corresponde exatamente ao meu total de gastos. E com essa visão aqui, você já consegue perceber que tem alguns dias da semana que você está extrapolando. Danadinho. Vou incluir dessa forma, então, a minha porcentagem. Vou arrastar isso para baixo. Vou incluir aqui como referência. Valor e porcentagem. Você percebe que a cada passo que nós damos, vamos incrementando um recurso de visualização novo. Se você seguir o passo a passo e fizer isso aí fizer isso aí no seu dia a dia, eu tenho certeza que seu controle vai melhorar exponencialmente. Para eu saber a porcentagem do meu valor, é só eu pegar o dia do meu gasto e dividir pelo meu total, que são os meus gastos, ou aqui embaixo. Vou pegar aqui os meus gastos. Me apresentou aqui um número decimal, que não importa, eu vou transformar isso aqui em porcentagem e ele me representa 6% do meu gasto mensal. Ou seja, nas segundas-feiras eu estou gastando 6% do meu total. É pouco, né? Vou aumentar e vou colocar para os demais. Opa! Esquecemos alguma coisa. Vamos voltar. Apago. Vamos verificar nossa fórmula então. O que eu quero que movimente? Somente as informações dos meus dias da semana. Esse valor de gastos aqui, que é o meu vermelho, ele deve se manter fixo. Sempre eu vou fazer a divisão do meu dia da semana comparado com o meu total. Dia da semana e o total. Dia da semana e o total. Então o total é fixo. F4 nele para travar com cifrão. Pressiono Enter e agora sim eu arrasto para todo mundo. Prontinho, descobriu o dia criminoso. O dia que está acabando com os seus dias, literalmente, é quinta-feira. 1.675 em gastos. O que você está fazendo nessas quintas-feiras, hein, meu amigo? O que você tanto gasta nessas quintas-feiras, meu amigo, minha amiga? Começar a prestar atenção, né? É isso aí que está consumindo os seus recursos. Se você quiser ainda, você pode aproveitar também para trazer o seu maior valor e o seu menor valor no mês. Através da fórmula máximo, selecionando seu grupo de valores, meu 4.200, o menor valor, que é igual ao mínimo, parênteses e o seu grupo de valores. Fecha parênteses. O menor valor foi R$3. Se quisesse aprimorar ainda mais, poderia fazer um gráfico dos seus dias da semana. E gráfico. Não quer visualizar aqui também os valores.
Você pode arrancar, seleciona ele e deleta. Não quer visualizar a porcentagem? Eu quero visualizar só os meus gastos. Vou fechar aqui gráfico, uma forma que ele atenda aí o espaço que você tem disponível. E se por algum motivo você tiver que fazer atualizações na sua base inicial, que é aqui a sua planilha de preenchimento, você vai começar a incluir os seus valores. Vamos supor aqui que eu venha e que dia que teve quase nada, sexta-feira, vou vir aqui numa sexta-feira. Não vou pegar essa entrada não, nem essa próxima. Vamos pegar essa sexta-feira aqui, que foi uma saída de happy hour. Opa, esse dia ficou na história e você foi programado para gastar 80 e acabou gastando 1.800 de onde você não tinha. Perceba que no momento que você atualizar, o que vai acontecer com o seu gráfico. É o mais pesado da sua semana. O valor que era de algumas centenas de reais se tornou seu dia mais preocupante. E assim você vai conseguindo rastrear o que é que está acontecendo. E por exemplo, você identificar aqui, voltando aqui, vamos corrigir o valor da sexta-feira, para você trabalhar somente com as suas quintas-feiras, eu venho aqui, vou criar um filtro, dados e filtro, e no dia da semana eu pego somente o que me interessa, que é quinta-feira. E aí eu olho que, entendi, foi isso que aconteceu. Tive que pagar o aluguel na quinta-feira, dia 4/7, por isso que a quinta-feira acabou ficando como o dia mais pesado. Então não foi só por culpa da gandaia. Gostou dessa aula? Foi útil para você? Se foi útil, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, deixa o seu curtir e comente aí. E continue acompanhando o nosso canal para os próximos vídeos. Eu espero que você aplique aí também no seu dia a dia e que você consiga melhorar seus próximos gerenciamentos de gastos. Te vejo no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.